Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Vamos abrindo as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 11. Versículo de número 4 somente. Livro de Gênesis, capítulo de número 11, versículo de número 4. A palavra do Senhor diz o seguinte: depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Você pode dizer amém? Tome seu assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a gente que prega pouco, né? Quando surge uma oportunidade dessa, parece que a Bíblia fica pequena, né, irmãos? A gente lê para lá, lê para cá, um livro após livro, e parece que não encontra um assunto, um tema, um texto. Parece que é nesse momento que dá um branco, um momento que a gente é posto à prova. Mas eu estava ontem à noite em minha casa, e o Senhor me fez lembrar dessa palavra, uma palavra que já há algum tempo Deus tem falado ao meu coração, Deus tem incomodado ao meu coração com respeito a esse tema, com respeito a esse assunto. E ontem à noite o Senhor me lembrou desse texto, o Senhor me lembrou dessa palavra, e eu orei ao Senhor pedindo que, se fosse realmente esta mensagem para a noite de hoje, o Senhor colocasse paz no meu coração, o Senhor confirmasse isso no meu coração. E assim foi. Vou conversar com os irmãos então a respeito deste assunto. Nós vivemos em um tempo, meus irmãos, nós vivemos em um século, nós vivemos em épocas não tão distantes, por assim dizer, das épocas anteriores, em que os homens, as pessoas, fazem de tudo para que sejam vistos, para que sejam conhecidos, mas pelos outros homens, pelos próprios homens e não por Deus. E o próprio Jesus, ele já alertava a esse respeito, quando ele disse, no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 1, o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Nesse texto, queridos irmãos, Jesus está se dirigindo a uma multidão que correu, saiu de suas casas, abandonou seus trabalhos, abandonou seus afazeres para encontrar Jesus e ouvir a palavra que ele tinha para dizer, ouvir a pregação que ele tinha a ministrar àquele povo. Jesus, ele inicia seu ministério com um milagre em Caná da Galileia, num casamento, transformando a água em vinho. Então as pessoas, as multidões, as pessoas das mais diversas cidades daquela nação, daquele país, da região de Judá, começam a fluir até Jesus para ouvir o que Jesus tinha a dizer e para que Jesus curasse os enfermos. A Bíblia diz que as pessoas levavam os enfermos, os mudos, os surdos, os cegos, os paralíticos, os endemoniados, para que Jesus impusesse talvez as mãos sobre eles e expulsasse aquele demônio, expulsasse aquela enfermidade, curasse aquela doença. E as pessoas iam até Jesus a fim de ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Nesse texto, Jesus está diante de uma multidão. Ele sobe no sopé de uma montanha, a fim de que toda aquela multidão pudesse, abaixo dele, pudesse ver e ouvir aquilo que Jesus estava dizendo. E por isso essa pregação de Jesus, esse sermão, ficou conhecido como Sermão da Montanha. E nesse sermão, nessa pregação, Jesus, ele dá diversas recomendações, na verdade não recomendações,
Eu penso que muitas vezes nós temos que parar de cair no erro, no engano, de olhar para aquilo que Jesus falou como simples conselhos. Jesus não foi um conselheiro. Aquilo que Jesus veio dizer, quando Jesus disse para você: olha, não se preocupe com o dia de amanhã. Olhe para as aves do céu, elas não semeiam, nem guardam em celeiros, mas o Deus, o Pai que os criou, os alimenta. Jesus não está dando um conselho para você, passando a mão na sua cabeça, dizendo: oh, meu queridinho, não se preocupe, não. Jesus está ensinando você a confiar nele. Jesus não está pedindo, Jesus está ordenando: olha, não se preocupe, confie no seu Pai, que cuida das aves do céu, que veste tão bem os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Jesus está ensinando, Jesus está dando uma ordem, Jesus está sendo imperativo, Jesus não está pedindo. Então, quando Jesus fala no Sermão da Montanha, aqueles diversos ensinamentos, Jesus estava, na verdade, dando o caminho das pedras. Jesus estava ensinando o caminho a ser trilhado, dizendo àqueles que estavam lhe ouvindo, aos seus discípulos e todas as demais pessoas que estavam compondo aquela multidão naquele momento: você quer me seguir? Você quer ser o meu discípulo? Você viu o meu poder se manifestando na vida dessas pessoas? Tudo bem, você pode me seguir, mas aqui está a lista das coisas que você tem que fazer se você quiser me seguir. E uma das coisas que continha nessa lista, na verdade, era uma proibição, que é essa que nós vemos aqui no capítulo 6, versículos 1 e 2. E ainda mais também Jesus fala a esse respeito. Jesus está dizendo: quando você for dar uma esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. O que Jesus está querendo dizer? Você vai dar uma esmola. Existem muitos fariseus aqui, que quando eles vão dar esmola, eles tiram selfie, eles anunciam, tocam a trombeta diante de si, anunciam para todos: olha, eu estou dando uma esmola, eu estou visitando a casa da viúva, eu estou fazendo bem ao órfão. E Jesus está dizendo: olha, esses homens que fazem o bem para que sejam vistos por outros homens, eles já têm a sua recompensa, já estão recebendo a sua recompensa. Qual recompensa? A recompensa desses homens é justamente ser reconhecido pelos outros homens. O único problema de quando você faz alguma coisa para que seja reconhecido por outras pessoas é que nesse momento Deus deixa de reconhecer o que você está fazendo. É isso que Jesus está falando. Quando você jejuar, ele diz em outro texto, ainda no mesmo sermão, quando você jejuar, existem muitas pessoas que quando vão jejuar, elas saem de suas casas com um semblante sofrido, para mostrar às outras pessoas: olha, eu estou com esse semblante sofrido porque eu estou jejuando, porque eu estou orando, eu estou no propósito, eu estou na oração, e por isso que eu estou com esse semblante sofrido, eu estou com maca no joelho. Você, quando jejuar, antes de você sair de casa, passa no banheiro da sua casa, lava o seu rosto, penteia o seu cabelo e sai, para que ninguém saiba que você está jejuando. Porque essas pessoas que jejuam para contar às outras pessoas, elas já têm a sua recompensa nesse momento. Já tem a sua recompensa quando outra pessoa olha e fala: você está jejuando, que tal? Você é muito crente, você é um servo de Deus. Essa é a recompensa deles. Porém, quando você jejuar, faz em secreto. Teu Pai que te vê em secreto, mesmo que nenhum homem saiba, mesmo que nenhuma outra pessoa saiba, Ele vê o que você está fazendo em secreto. Não, mas eu não sinto Deus me olhando. Mas Ele está vendo, você tem que acreditar que Ele está vendo. Ele vê em secreto, Ele vai te recompensar quando você fizer em secreto. Quando você for orar, o que diz Jesus? Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto pensará. Então, nós vemos, irmãos, que esta característica de fazer alguma coisa no intuito de ser reconhecido por outras pessoas, ela na verdade é uma característica inerente ao ser humano. Ela não é uma característica da nossa época, do nosso século. Jesus já falava a respeito disso. E nós temos, na verdade, que tomar muito cuidado para que nós mesmos não venhamos a cair no nosso próprio reconhecimento. Mesmo que ninguém saiba, mas no momento em que eu pensar, porque Jesus diz aqui, no momento em que você oferecer uma esmola, a tua mão esquerda não sabe o que faz a tua mão direita. O que Ele está querendo dizer? Se a tua mão direita, é lógico que Jesus está falando em parábola. Se a tua mão direita souber o que faz a tua mão esquerda,
isso significa que no meu coração, eu não posso não ter falado para ninguém, não posso não ter mostrado para ninguém o que eu estou fazendo, mas no meu coração eu estou pensando, poxa vida, eu tô crente, eu estou dando esmola, estou jejuando, estou orando, estou buscando, estou consagrando, estou crente, estou forte. E a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, muitas vezes com o que o nosso coração pensa a nosso respeito. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nenhum de vós tenha um conceito elevadíssimo a respeito de si mesmo. Sejamos humildes. Pois bem, Jesus diz em outro texto, em Mateus capítulo 23, versículo 5, ele está falando a respeito aqui dos fariseus. Jesus, nesse capítulo de número 23, todo este capítulo, Jesus está repreendendo pelas suas práticas, por tudo aquilo que eles estavam fazendo, que na verdade estavam contrariando a lei do Senhor, contrariando o propósito com o qual Deus ofereceu a sua lei. E ele diz, tudo o que eles fazem, os fariseus, os braços filactérios mais largos do que de costume, vestem mantos com franjas mais longas, gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes, ocupar os lugares de honra nas sinagogas, gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e serem chamados de rabi. Quando Jesus fala a respeito do filactério, o filactério era uma caixinha que os judeus usavam ou na testa ou no braço, e essa caixinha continha alguns versículos bíblicos. Então Jesus está dizendo que os fariseus, eles utilizavam filactérios maiores do que os demais utilizavam. Ou seja, você cumpre a lei de Deus dessa maneira, mas eu estou cumprindo mais do que você, eu estou cumprindo de uma forma mais exagerada do que você está cumprindo. As franjas nos mantos a qual Jesus se refere, aquelas franjas estão na lei de Moisés. Moisés estatui que deveriam ter aquelas franjas nas suas roupas, que elas deveriam lembrar aqueles homens, quando eles olhassem para aquelas franjas, eles deveriam lembrar da lei de Deus. Quando a Bíblia diz que os fariseus estavam utilizando franjas maiores do que o normal, era a mesma coisa. Você obedece, você se lembra da lei de Deus, mas olha o tamanho das minhas franjas, olha como eu obedeço a lei de Deus. Eles fazem de tudo para que sejam reconhecidos pelos homens, mas Jesus está nos ensinando que devemos nos abster de mostrar a nossa suposta santidade para os homens, assim como estavam fazendo os fariseus. Me abster de tentar mostrar a minha suposta santidade para alguém. Suposta por quê? Porque a palavra do Senhor mesmo é quem diz que as nossas justiças, as justiças que praticamos são como trapos de imundícia diante daquilo que Jesus pôde fazer por nós. Para mostrar aquele que mais nos incita a exibir esta santidade como um troféu, meu irmão, é o próprio diabo. Aquele que mais vai me incitar, me cutucar, que vai me impelir, que vai tentar me convencer a mostrar para todas as pessoas, olha como eu sou santo, olha como eu sou crente, olha como eu vou à igreja todos os cultos, sou frequente na igreja, é o próprio diabo. E nós vemos isso no livro de Mateus capítulo 4. Após Jesus ser batizado por João, Jesus vai ao deserto para ser tentado. A Bíblia diz que o Espírito impeliu Jesus, o Espírito levou Jesus para o deserto, e o diabo chega diante de Jesus após 40 dias e 40 noites de jejum. Jesus está 40 dias jejuando, sem comer nem beber água, e a Bíblia diz no versículo 13 de Mateus 4, o tentador veio e lhe disse, se você é filho de Deus, 40 dias sem comer e sem beber, e o diabo chega diante de Jesus e fala, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Você é filho de Deus, você não está com fome, você não tem poder, você não tem a capacidade de fazer isso acontecer. Você não disse que todo o poder te é dado no céu e na terra, então se você tem todo esse poder que você está falando, me mostra, exiba o seu poder transformando pedras em pães. No versículo 5 ele vai dizer, então o diabo o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo, e disse, se você daqui, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as suas mãos para que não machuquem o pé em alguma pedra. O que Satanás está dizendo neste versículo, se você é o Filho de Deus, leva Jesus até o mais alto ponto da cidade de Jerusalém, até o alto do templo, e fala, se lança daqui, você não é o Filho de Deus.
A palavra de Deus não diz que se você se lançar daqui, que se você cair, Deus enviará anjos para te proteger, para que você não tropece com teu pé em pedra. Então me mostre que isso é verdade, exiba todo esse seu poder, se lance daqui para ver se o seu Pai dará ordem aos seus anjos para te resgatar. O diabo estava fazendo era isso, querido. Estava olhando para Jesus e dizendo: exiba-me, mostre-me o seu poder. Por quê? Porque no momento em que Jesus fizesse isso, Jesus pecaria, e é por isso que Jesus não pecou. Quando nós tentamos exibir de alguma forma aquilo que Deus nos deu, aleluia, o nosso coração está se enchendo de orgulho. Era este o sentimento que Satanás estava tentando plantar no coração de Jesus, o sentimento de orgulho. O pensamento de eu tenho esse poder, então eu vou fazer. Ele está desafiando o meu poder, ele está desafiando a minha honra, desafiando o meu orgulho, ele está me afrontando, então eu vou mostrar que eu tenho poder. E quantas vezes nós não agimos dessa forma? Está desafiando a minha honra, está me afrontando. Satanás estava tentando plantar no coração de Jesus o mesmo sentimento que o lançou para fora do paraíso. Então, queridos, aquele que nos incita a exibir a nossa santidade, a nossa fé, a nossa devoção como um troféu é o diabo. No momento em que o meu coração, o seu coração pensar em de alguma forma tentar fazer como os fariseus faziam, no momento em que o seu coração pensar o seguinte: hoje eu vou contar para todo mundo que eu estou jejuando, que eu estou orando, vou postar no Facebook, vou postar no Instagram, tenha cuidado, tome cuidado, pois só existe um que deseja ver isso se concretizando, e esse não é o desejo de Deus para mim e para você. Vamos prosseguir. Aquele que cede à proposta gananciosa do diabo já obteve a sua recompensa aqui na terra, como foi dito anteriormente. Mateus 6,18, desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e seu pai que observa em segredo os recompensará. Então este mal é um mal inerente, característico do ser humano. Todo ser humano tem dentro de si este desejo de tentar ser melhor que o outro, de tentar mostrar que as minhas características, a minha fé, a minha devoção, a minha riqueza, a minha capacidade é maior do que a do meu irmão, é maior do que a do meu próximo. Querido, voltando ao texto que nós lemos em Gênesis capítulo 11, nós estamos diante de um povo, nós estamos diante de uma comunidade. Este texto que nós lemos mostra uma comunidade de pessoas que se estabeleceram na planície de Sinar, na Babilônia, atualmente onde se localiza o Iraque, e desejaram construir uma torre para que se tornasse um povo famoso. Este texto, a Bíblia não menciona qual é a localização cronológica, qual é a localização temporal em que isso ocorreu. A Bíblia não menciona o nome de alguma pessoa que estava envolvida neste acontecimento, ela só cita o acontecimento. Essa comunidade de homens e mulheres, de pessoas nômades, se estabeleceram naquela região, viram aquela planície, viram que aquela planície era boa e olharam uns para os outros e disseram: ei, vamos construir uma torre, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre tão alta que essa torre alcance os céus. O que é que isso te lembra? O que é que esta frase nos lembra? Em Isaías capítulo 14, o anjo caído dizendo: subirei acima dos céus e lá estabelecerei o meu trono. Era este mesmo sentimento que Satanás estava tentando plantar no coração dessas pessoas. Vamos construir uma torre cujo topo alcance os céus e que tornará o nosso nome famoso, para que nós não sejamos espalhados sobre a terra. Esse desejo de reconhecimento, de conhecimento, este desejo de ser poderoso é inerente a todas as épocas e a todos os povos. Os egípcios construíram as suas pirâmides, Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro, os gregos construíram grandes templos para os seus deuses, os romanos conquistaram e governaram boa parte do mundo antigo, desde a Península Ibérica, onde se localiza a Espanha e Portugal, até o Oriente Médio. Hoje os homens brigam por poder, brigam por dinheiro, por riquezas, e quando isso não é suficiente, brigam por poder, por mostrar um ao outro quem tem mais poder, quem tem mais influência. Nações guerreiam, entram em guerras e em conflitos por conta de poder.
para provar uma outra qual é a nação mais poderosa. Em outras palavras, os homens naturais estão tão preocupados e ocupados demais, construindo as suas torres para que alcancem os céus, tentando fazer o seu nome grande, que eles se esquecem de Deus. E o cristão, nós vivemos nesta luta eterna pelo equilíbrio, sobre a linha tênue que separa a nossa preocupação natural com as coisas desta vida, com o momento em que nós passamos a servir a dois senhores. Em nenhum momento a Bíblia diz que você precisa deixar de se preocupar com as coisas dessa vida, uma vez que você vive aqui. O apóstolo Paulo era um missionário, mas também era um construtor de tendas. É lógico que nós precisamos nos preocupar com nós precisamos ter alguma coisa para vestir, alguma coisa para comer, mas a partir do momento em que nós passamos a servir a dois senhores, isso se torna perigoso. A partir do momento em que você perde a sua paz, pensando o que comeremos, o que beberemos, como será o dia de amanhã. A partir do momento em que você perde a sua paz, em que você perde a sua confiança em Deus, nós passamos a servir a dois senhores. Repare que todos esses assuntos Jesus engloba dentro de um mesmo sermão, dentro de uma mesma pregação. Em Mateus 6,24 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nesse texto em específico, Jesus está falando a respeito do dinheiro. O momento em que nós servimos a dois senhores é o momento em que as coisas desta vida, as coisas desta terra passam a tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção, tirar a nossa dedicação e devoção ao Senhor. O que é que tem tirado o seu foco de Cristo? O que é que tem te afastado de Deus? O que é que tem afastado a sua atenção, os seus olhos? O que é que tem impedido você de manter os seus olhos fixos em Cristo? Será o nosso trabalho? Será os nossos afazeres da casa, como Marta e Maria? A Bíblia diz que Jesus visita certo dia a casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Jesus vai visitar o seu amigo, e quando ele chega naquela casa, Marta está preocupada com os afazeres da casa, corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo, limpa aqui, limpa ali, enquanto Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. E Marta repreende a sua irmã, dizendo: Maria, pelo amor de Deus, você não está vendo tudo que eu estou fazendo, você fica aí sentada, você não quer trabalhar? E aí Jesus olha para aquela mulher e diz: Marta, calma, você está muito preocupada com todas essas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, Maria fez a escolha certa, Maria fez a escolha correta, dentre todas as demais escolhas que ela poderia ter feito, dentre todas as demais coisas que ela poderia estar fazendo, ela escolheu fazer a melhor coisa que ela poderia. Eu estou aqui na casa de vocês, na frente de vocês, ensinando, Marta, falando a respeito do reino de Deus, e você está preocupada com a organização da sua casa. Quantas vezes as coisas desta vida têm tirado o nosso foco? Será o cansaço, o sono, a preguiça. Hoje eu cheguei muito cansado do trabalho, hoje acho que não vai dar para eu orar, hoje acho que não vai dar para eu ler a Bíblia. Quantas vezes o cansaço nos afasta de Deus? Quantas vezes nós colocamos inúmeros impedimentos para que possamos não servir a Deus? E o que nós estamos fazendo no final das contas? Nós estamos construindo torres. Porque eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso construir minha torre. E enquanto isso, Deus vai sendo deixado de lado. E o que é que Deus deseja que nós fazemos? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 17, a Bíblia conta uma história que, a Bíblia relata um fato, ela não conta uma história, ela relata um fato, de que os israelitas, eles estabelecem um local chamado Refidim. Refidim significa descanso, é uma palavra que significa descanso, uma palavra que significa refrigério. Eles chegam nesse local de descanso, chegam nesse local de refrigério e são atacados pelas costas pelos amalequitas. No momento em que eles não esperavam, cansados da caminhada, cansados do deserto, com sede, com fome, eles sentam naquele lugar para descansar e os amalequitas os atacam. E essa foi a primeira batalha travada pelos israelitas após terem saído do Egito. Os israelitas não tinham um exército formado, não tinham soldados, não tinham guerreiros, não tinham. E eles
de uma hora para outra, de um instante para o outro, num piscar de olhos, eles precisam organizar rapidamente um exército para combater aquele povo que estava os atacando. Os amalequitas eram um povo saqueador, que assaltavam as outras pessoas, os outros povos no deserto. De uma hora para outra, os israelitas precisam estabelecer, montar um exército de homens para combater os amalequitas. A Bíblia diz que Josué é nomeado chefe, é nomeado comandante daquela tropa e vai combater. Enquanto Moisés, seu irmão Arão e Hur sobem ao monte e ficam de cima do monte observando a batalha. A Bíblia diz que quando Moisés ergue os braços, o povo vence a guerra, mas o braço de Moisés cansa. Quando ele abaixa o braço, o povo perde a guerra. Quando ele levanta o braço, Israel começa a prevalecer, Israel começa a combater, Israel começa a vencer. Quando ele cansa o seu braço e ele abaixa, Israel começa a sofrer. Os amalequitas começam a vencer. Arão e Hur estão do lado, percebem essa sistemática que está se estabelecendo na guerra e tomam a decisão de sustentar os dois braços de Moisés levantados até que a guerra terminasse. E a Bíblia diz que Arão e Hur ficam lá segurando os braços de Moisés até que a guerra termine. E no final da guerra, a Bíblia diz que o povo de Israel despojou os amalequitas. E no capítulo 17, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: Moisés construiu um altar ali e o chamou Jeová Nissi, e disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor de geração em geração. O Senhor guerreará contra os amalequitas. Novamente o versículo 15 diz o seguinte: Moisés construiu ali um altar. Moisés, nesse momento, meu irmão, ele tinha todos os motivos do mundo para não construir um altar. Moisés, ele tinha todos os motivos do mundo para se estabelecer finalmente como um líder carismático para aquele povo, como o homem que fez Israel vencer a guerra, ele juntamente com Josué. Josué estava comandando a tropa, mas o braço levantado que fez o povo vencer a guerra foi o de Moisés. Moisés tinha todos os motivos do mundo para buscar este reconhecimento diante dos israelitas. Em outras palavras, Moisés tinha todos os motivos do mundo para naquele momento construir uma torre para ele. Mas o que ele fez? Ele decidiu construir um altar. É necessário, meus irmãos, que nós paremos de construir torres e comecemos a construir altares. Paremos de nos importar com a nossa própria insignificância, com as nossas próprias preocupações, com as nossas próprias, com os nossos próprios desejos, os nossos próprios anseios, e passemos a nos preocupar com os anseios e desejos de Deus. Uma regra importante sobre o altar do holocausto está em Levítico 6,13, que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Quando nós estamos falando de altar, nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando de intimidade com Deus, nós estamos falando de adoração. O altar do holocausto que havia no tabernáculo, o altar do holocausto que posteriormente havia no templo em Jerusalém, era o altar onde os israelitas ofereciam as suas ofertas a Deus, as suas ofertas de gratidão, as suas ofertas de expiação para que eles fossem perdoados dos seus pecados. Era onde eles ofereciam as suas ofertas de ações de graças. O que é ações de graças? Ações de graças é oferecer alguma coisa a Deus simplesmente por Ele ser quem Ele é na minha vida. É o agradecer a Deus pela presença dEle na minha vida. Era ali, naquele altar, onde os israelitas iam até o tabernáculo, iam até o templo para oferecer as suas ofertas, para dizer: Deus, eu sou grato ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na minha vida, eu sou grato ao Senhor pela colheita que o Senhor nos proporcionou, eu sou grato ao Senhor pela vida. Senhor, aqui está o meu sacrifício, porque eu sei que eu sou pecador, mas eu estou oferecendo o meu sacrifício para que o Senhor me perdoe. Este era o altar era o local de comunhão, era o local de perdão, era o local de intimidade, era o local de reconciliação. Quando nós estamos falando de altar, nós estamos falando de todos esses aspectos. E em Levíticos 6,13, a palavra do Senhor, Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo que o fogo do altar deveria estar continuamente aceso. O fogo do altar não deveria ser aceso somente quando fosse para oferecer sacrifício. O fogo do altar não deveria ser aceso somente nos dias de culto. O fogo do altar não deveria ser aceso somente nos dias de sacrifício, somente nas
nas festas. Em outras palavras, o fogo do altar não deveria ser aceso somente nos domingos, ou somente na Santa Ceia. O fogo do altar deveria estar aceso na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, todos os dias, seja dia ou seja noite, de manhã, de madrugada, o fogo do altar deve estar aceso. Isso diz respeito, meus irmãos, à responsabilidade que eu e você temos diante do Senhor. A responsabilidade de manter, de permitir que este fogo do Espírito Santo nas nossas vidas se mantenha aceso segunda-feira, terça-feira, porque vir ao culto no domingo, meu irmão, adorar a Deus, levantar as mãos, é gostoso, é maravilhoso, é uma bênção, mas e na segunda-feira? E na terça-feira, e na quarta-feira, que a semana está começando a ficar cansativa, a semana está começando a pedalar, se arrastar, na quarta-feira, e na quinta, aí na sexta-feira, estou ficando crente de novo, está chegando o culto de domingo, no sábado eu estou me preparando para o culto, no domingo eu estou crente, mas e na segunda-feira? Essa é a nossa vida, meus irmãos, a nossa vida, ela não se acaba num culto. O fogo do seu coração, do seu altar, o fogo do meu coração, ele não bebe, ele não pode estar aceso somente no dia de culto, somente no dia da ceia, porque nós ficamos esperando. Quantas vezes você e eu caímos nesse engano, caímos nesse erro de ficar esperando por um mover, ficar esperando por aquele culto vai ser abençoado, aquele culto vai ser tremendo, aquele encontro, aquela conferência, aquele congresso, nós ficamos esperando. Ficamos com a esperança lá no outro ano, muitas vezes, esperando o extraordinário de Deus acontecer, e nós nos apaixonamos pelo extraordinário. Isso não é errado. Não é errado você e eu nos apaixonarmos pelo poder, pelo mover, pelo fogo, pelo avivamento de Deus, mas muitas vezes nesta paixão pelo extraordinário de Deus, nós acabamos por abandonar o ordinário. O que é o ordinário, meu irmão? O ordinário é o rotineiro, é o dia a dia, é o que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Nós nos apaixonamos pelo mover de Deus e acabamos nos esquecendo da nossa devoção ordinária, da nossa devoção diária, de dobrar os joelhos no dia que não tem culto para buscar a face do Senhor. Nós acabamos nos esquecendo de manter a chama do altar acesa. Nós passamos a nos preocupar demais em construir torres. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: se nós nos preocuparmos, se nós somos homens que tivemos a nossa esperança somente nas coisas desta terra, nós somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Os povos pagãos lá que se preocupam somente com os deuses deles, com as oferendas deles, com os rituais deles, eles não são tão miseráveis, não são tão miseráveis quanto o cristão que se preocupa somente com esta terra, porque são duas coisas incompatíveis. Pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas mais elevadas. Jesus diz: não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Ajuntai tesouros, porém, no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não vai minar e roubar. Ajuntai tesouros no céu, olhem para o céu, tenham os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Pare de pensar e se preocupar tanto em construir torres e comece a se preocupar em construir altares. Em Lucas 24, 49, Jesus diz aos seus discípulos, depois de ele ter morrido e ressuscitado, ele diz o seguinte: agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam do alto revestidos do poder do céu. E Atos capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, e de repente, veio um som como de um vento impetuoso. Para que o extraordinário de Deus acontecesse, eles precisaram cumprir uma ordem de Jesus. Era praticar a vida cristã ordinária. Construir torres, ou melhor, construir altares. E manter a chama daquele altar acesa. Eles precisaram se preocupar em buscar a Deus no dia a dia. Porque não foi de um dia para o outro. Não foi de uma hora para outra. Jesus não subiu
ontem e hoje aconteceu o extraordinário, o Pentecostes e o Espírito desceu do céu. Não, demorou. Demorou alguns dias. Mesmo quando talvez a dúvida vinha no coração de um deles, será que vai acontecer aquilo que Jesus prometeu que ia acontecer? Será que Jesus vai enviar o seu Espírito como Ele prometeu que iria enviar? Eles tinham que se manter firmes, joelhos dobrados, buscando a presença de Deus. Essa é a vida cristã, meus irmãos. Nós precisamos urgentemente parar de nos preocupar com as coisas desta terra, como se o mundo fosse se acabar aqui. Muitas vezes a rotina do mundo, a rotina dos dias, acaba tirando de mim e de você talvez essa percepção, essa esperança. Passamos tanto tempo preocupados, tanto tempo focados, tanto tempo concentrados nas coisas desta terra, que muitas vezes parece que essa ideia de que Jesus vai voltar, de que Jesus vai fazer, de que o arrebatamento está próximo, essa ideia de que Deus ainda há de trazer algo novo sobre a sua igreja, parece que acaba se perdendo. Mas nós continuamos esperando que no ano que vem, no culto do dia tal, no encontro tal, na conferência tal, Deus vai fazer o extraordinário. Mas será que eu estou construindo altar? Será que eu estou colocando lenha nesse altar para que o fogo dele não se apague? A Bíblia vai dizer, irmãos, eu já vou terminar. A Bíblia nos diz no primeiro livro dos Reis uma história, ou melhor, ela nos relata um fato a respeito do profeta Elias, o último profeta do Senhor que tinha sobrado em Israel. Estava sendo perseguido por Jezabel, a esposa do rei Acabe. E a Bíblia diz que um dia este profeta chega diante da presença do rei e diz o seguinte: sobre a minha palavra, não vai chover, não vai ter chuva em Israel. E sai da presença do rei, e nunca mais choveu em Israel. Quando este profeta volta, a rainha Jezabel estava pronta para matá-lo. Estava decidida que queria matá-lo, e certo dia ele convoca todos os profetas de Baal, do deus Baal, um deus cananeu. Ele convoca todos aqueles profetas para o Monte Carmelo, e oferece um desafio, propõe um desafio. Ele diz o seguinte: olha, vamos fazer um sacrifício ao nosso Deus. Eu faço um sacrifício ao meu Deus, vocês fazem um sacrifício ao Deus de vocês. Aquele que responder com fogo, em outras palavras, aquele que fazer algo extraordinário, este será Deus sobre Israel. E eu deixo vocês começarem. A Bíblia diz que eles começam pela manhã, e começam os seus rituais, batem os seus tambores, tocam as suas harpas, as suas liras, ficam a manhã toda, até o sol do meio-dia, e não conseguem chamar a atenção de Baal, até que chega um momento que o profeta Elias faz o quê? Olha, deixa eu tentar, agora é minha vez. Ele pega pedras, ele pega as pedras de barro do altar do Senhor e começa a fazer o quê? Você lembra? Ele começa a reconstruir o altar do Senhor com as 12 pedras do altar. Ele reconstrói o altar de Deus e coloca o sacrifício sobre o altar. E é somente no momento em que Elias reconstrói o altar, simbolicamente trazendo a reconciliação sobre Israel. É nesse momento em que o extraordinário de Deus acontece, e o fogo de Deus desce do céu e consome aquele sacrifício. Se nós quisermos viver o extraordinário de Deus, se nós quisermos viver o poder de Deus, a unção de Deus nas nossas vidas, nós precisamos parar, estacionar a nossa vida por um momento, parar e pensar: será que eu não estou passando tempo demais preocupado em construir torres, e tempo de menos preocupado em manter a chama do meu altar acesa? Eu convido você a se colocar de pé nesta noite. E este é o convite de Deus para as nossas vidas nesta noite. Este é o convite de Deus para mim e para você, na noite dessa quarta-feira. Que nós paremos de nos preocupar, paremos de dar a nossa total atenção às coisas do mundo, paremos de servir a dois senhores, por um motivo muito simples que você já ouviu, você conhece. O mundo aceita nos dividir com Deus. Para o mundo está tudo bem, nós servimos a Ele, ao mundo, e servimos a Deus, mas para Deus não. Servir a Deus requer exclusividade. Servir a Deus requer exclusividade da minha e da tua vida. Servir a Deus requer que nos posicionemos como filhos de Deus e sirvamos única e exclusivamente a Ele. Eu quero que você curva a sua cabeça.